Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando pela Rádio Universitária UEM-FM 106,9, mais um programa, o programa E a Saúde Mental, como vai? Esse programa é uma iniciativa do Departamento de Psicologia, como um projeto de extensão, e que tem como objetivo principal fazer discussões, proposições, levar as temáticas de saúde mental até um público mais ampliado, para além das fronteiras da universidade e através aqui das ondas da rádio UEM-FM. Bom, para hoje eu tenho uma imensa honra e grata presença daqui de uma pessoa que é uma referência para nós, uma referência na militância, uma referência na atuação, uma referência como autor, que é o professor Roberto Ticanori. O Ticanori dispensa apresentações mais delongadas, mas basta dizer que ele foi coordenador nacional, coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, entre os anos 2011 e 2015, eu acho, né, professor? Depois o senhor me corrige, por favor. Ele é uma figura que se confunde com a história da saúde mental no Brasil, com a luta antimanicomial. Então eu não ficaria aqui satisfeito de agradecê-lo, porque esses agradecimentos serão eternos, na minha opinião, eu lhe devo essa. Muito obrigado. Eu tenho um recadinho para dar também para aqueles que nos acompanham. Nós temos 2 canais de comunicação com o programa, um é o e-mail E a Saúde Mental, como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone, o WhatsApp, que é o 44 99722 7115. De novo, 997227115. Através desses telefones, aqueles que nos acompanham pela rádio, pelas mídias sociais da rádio, podem encaminhar suas perguntas, temas, sugestões, críticas e elogios, por que não? Professor, mais uma vez, de novo, obrigado. Eu vou começar com a pergunta que, em geral, ela é a mais ampla, e de propósito, que ela é ampla. Como é que a gente poderia definir, né, o que é saúde mental? Fábio, muito obrigado pelo convite, né, pela participação aqui no seu programa. Então, para falar de saúde mental, talvez a gente precisasse ter uma ideia sobre a própria noção de saúde, tá? Porque é um debate longo, na verdade, mas não, existem poucas definições precisas, positivas, sobre o que é saúde. As pessoas pensam que saúde é não ter doença. E é possível, né, existe um autor francês, chamado Canguilhem, que propõe uma noção de saúde que eu acho que é muito importante. Ela passa de uma forma bastante sutil, mas a ideia é a seguinte: um corpo, um organismo, né, ele pode estar em equilíbrio com o seu ambiente, tá? Mas o ambiente é móvel, ele se transforma, é dinâmico, né? Então, saúde estaria diretamente ligado a essa possibilidade de transformação que o organismo tem junto com o ambiente, ou seja, de adaptação contínua, certo? Então, saúde é uma noção importante porque é um processo de adaptação contínua. Isso como saúde no termo geral. E ela faz menção a uma ideia de que você tem essa reserva, essa capacidade, né, de plasticidade acumulada, que você pode ter mais ou menos saúde. Por exemplo, você pode estar absolutamente estável, né, mas mudou 3 graus a temperatura, seu organismo se desaba. Então ele não tem saúde, embora ele esteja no momento, está tudo bem, mas ele não consegue se modificar, se estruturar de uma maneira junto com o meio ambiente. Então, remetendo essa ideia para a saúde mental,
Eu diria que é o modo como nós concebemos, percebemos fundamentalmente as nossas emoções, né, os nossos afetos, e como a gente lida em manejar esses afetos, tá? E como a gente lida manejando com esses afetos de modo a continuar interagindo com o meio de forma, chama assim, ajustada. As pessoas pensam, em geral, que saúde mental tem a ver com a capacidade de raciocínio, né, com a capacidade lógica. E eu acho que o problema não é um problema de lógica, né, mas é uma possibilidade e a capacidade, essa reserva que a pessoa tem de lidar com as suas emoções e seus afetos. Porque os afetos são dinâmicos. Então, o ambiente muda, nossas emoções mudam. Existem situações, existem condições, então falando assim, o que é então a falta de saúde mental? É que uma certa situação, num certo ambiente, a pessoa não consegue adequar, ajustar o seu estado emocional. E ele, vamos chamar assim, fica rígido, fica paralisado frente às mudanças no meio. E aí, então ele vai tornando-se incompatível, desajustado, incongruente, né, com a dinâmica do ambiente. Acho que essa é a ideia de perda de saúde mental. Perfeito, perfeito. Em relação a essa capacidade de adaptação, né, muito se fala também que a sociedade, em geral, está adoecida, né? Nós temos patamares sociais de adoecimento que são aí visíveis, né? Uma sociedade que estaria adoecida com os seus valores, com as suas referências, os seus símbolos, né? E eu te perguntaria em que medida adaptar-se, né, no sentido da conformação a esse estado aparentemente já patológico ou de transformações que levam a patologias mentais, em que medida essa adaptação não seria também sintomática, né? Porque existe uma frase bastante divulgada, bastante conhecida, do tipo, adaptar-se a uma sociedade doente não seria realmente um sinal de saúde. Então, eu fico me perguntando sobre as negações, né, do atual estado de coisas, por exemplo, algumas pessoas que conseguem estar aparentemente não sofrendo, né, não estando sendo abaladas com as condições de ataques à saúde mental que nós temos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a esse limiar entre adaptar-se e, ao mesmo tempo, negar a realidade e as dificuldades à saúde mental. Eu acho que quando a gente está dizendo, né, da questão dessa capacidade de se adequar ao ambiente, o ambiente, rigorosamente assim, todas as outras pessoas que não eu são partes do meu ambiente. Então, isso implica na ideia de que todas as pessoas com as quais eu convivo, é necessário que eu consiga me ajustar. Esse é um ponto de partida. O que acontece é que se estimula muito a ideia de que as pessoas são indivíduos e independentes uns dos outros e que são indivíduos concorrenciais. Então, esse conceito, né, de que o indivíduo ele é independente e é concorrencial, necessariamente leva à incapacitação de adaptação, porque está implícito o contrário, está implícito o sentido de que você não tem que se adequar com o outro, você tem que eliminar o outro. Então, essa emoção, e porque isso não é um raciocínio, é uma emoção, né, que o outro sempre é uma ameaça, enquanto que, de fato, ele devia ser fonte de segurança. Porque as outras pessoas nós entendemos que todas as nossas outras pessoas são fontes da nossa segurança. Porque, aí também diz o pouco dito, né, unidos somos mais fortes. A experiência histórica da espécie humana mostra isso. Nós evoluímos não como indivíduos, nós evoluímos como grupo. Essa é uma questão central. A evolução da espécie humana não se dá por uma série de indivíduos, se dá por modos de vida de coletivos que conseguem adaptar-se a um ambiente maior. E é cooperativo isso. Então, se nós vivemos um momento social, né, em que o extremado em relação ao individualismo, a ideia de que o outro é sempre um algoz, e não uma fonte de segurança, não uma fonte de cooperação, nós vivemos muito sofridos, porque nós estamos numa sociedade que nos desadapta continuamente. Então, o esforço fundamental é como é que a gente se compõe com as outras pessoas, como é que nós reconhecemos no outro, né, fonte de segurança, fonte de afeto, fonte de força
para enfrentar outras situações que não são necessariamente entre nós humanos. Acho que essa é a questão central. Politicamente, então, falando um pouco no momento, se essa ideia geral que chama-se sociocultural, ela é traduzida numa ação política, e acho que hoje nós temos, chama assim, amostras, né, de que nós temos uma direção política que estimula o individualismo, estimula na competição, né, estimula esse espírito de que somos todos uns adversários dos outros. Acho que isso só prejudica, né, só piora. Perfeito, professor. Essa dimensão coletiva do sofrimento e das alternativas ao sofrimento é algo que nos remete ao momento, realmente, né? Porque, inevitavelmente, há uma relação entre pandemia e condições de saúde mental que está mais ou menos clara já para nós. Um ano depois, muito se fala, muito se tem falado dos impactos que a pandemia, não só na instabilidade, né, que a gente está vivendo, no risco real de morte, nos números, né, absurdamente assustadores, mas nesse momento em que a sociedade brasileira se viu incapaz desse exercício coletivo, talvez, né? Isso nos chamou muito a atenção. A sociedade brasileira foi incapaz, e a sociedade brasileira somos nós, né? Eu me incluo, o senhor, todos nós juntos devemos assumir isso, que a sociedade como um todo, não só governantes, tivemos exemplos de governantes, mas a sociedade como um todo confirmou muito essa individualidade ou individualismo, ou essa gestão aí, né, que a gente chama de ultraneoliberal das subjetividades, e realmente a gente foi incapaz de formar um coletivo que se ajudasse e se protegesse, né? Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da relação com a pandemia, né? Como é que o senhor vê as condições de saúde mental em geral da população, como ela fica atravessada pela pandemia, e como é que a gente visualiza as políticas de saúde mental, as políticas de atenção e cuidado em saúde mental, para o que está por vir, nesse momento que a gente vai ter não só um trauma social, no sentido do luto real, né, das pessoas que morreram, mas as consequências de tudo que ainda estão por vir, econômicas e sociais, né? Um pouquinho, então, eu sei que eu falei um monte de coisa, misturei um monte de coisa, mas um pouquinho, então, sobre a relação pandemia e saúde mental e o contexto, por favor. Eu tenho, na minha leitura, assim, a pandemia, ela não gerou o nosso problema, tá? Mas ela desvelou uma condição que, eu posso dizer, por décadas, a gente imaginava eu diria assim, 2/3 da sociedade brasileira imaginava que já tinha superado, né, uma fase de barbárie com a qual a pandemia desvelou que nós não superamos, tá? Porque 1/3 da sociedade continua em condições, né, muito bárbaras, vamos chamar assim, nesse processo de não reconhecimento do valor da vida social, da vida coletiva como fonte de garantia e de segurança. Acho que esse é um ponto forte. Isso não era tão claro, né? Acho que a pandemia trouxe isso à tona, e esse é um ponto. Aí, pensando as causas disso, né? Então, uma das leituras mais importantes é a ideia de que o processo da desigualdade econômica e material, ela tem um impacto muito forte nas sociedades. E quanto mais desigual é a sociedade, mais as pessoas, os indivíduos, se veem na busca, desculpa, deixa eu dizer assim, a estrutura desigual facilita ou promove esse espírito individual. Porque como a desigualdade implica na ideia assim, poucos têm muito e muitos têm pouco. Os muitos que têm pouco se veem na condição de ter que disputar o pouco que têm, enquanto os muitos querem garantir, não, os poucos que têm muito querem garantir o estado de coisas. Então, a desigualdade, quanto maior ela é, mais as pessoas são propensas a uma disputa individual. Por quê? Porque estão apostas sob pressão de sobrevivência, sob pressão de busca de garantias, né? Então, nesse momento as pessoas se confundem, e é difícil, quando a pessoa está na condição emocionalmente sob ameaça, de mudar o seu estado emocional para um estado cooperativo, tá? Não é uma escolha.
assim, se ele está sob ameaça, ele vê, não, eu preciso garantir o meu, que preciso garantir do meu filho, ele vai achar que o vizinho, né, que o próximo vizinho é o seu algoz. Por quê? Porque naquele momento de ameaça, a percepção das coisas se reduz, se restrai, né? Você começa a perceber as coisas de forma mais reduzida. Então, isso é um efeito da desigualdade muito forte, né? E quanto mais desigual, mais isso se torna forte. Esse é um ponto. Segunda coisa é o seguinte, e aí entra a questão central, quer dizer, para você poder modificar isso, tem a necessidade de um equilíbrio, né, maior na relação da distribuição de bens, certo? E fundamentalmente também de bens não só materiais, mas de bens culturais, conhecimento, arte, sensibilidade, né, para que as pessoas possam, de fato, cooperar, compreender, aceitar, né? Acho que esse é um ponto central. No que diz respeito à questão da saúde mental, aí eu acho que o Brasil tem uma situação paradoxal, né? No sentido de que, apesar dessa enorme desigualdade, nós vivemos nos últimos 30 anos um processo de construção de uma rede de saúde mental, a reforma psiquiátrica, e a reforma psiquiátrica, como eu disse, paradoxalmente vai pegar o extrato mais vulnerável, social, cultural, né, que são as pessoas que foram marginalizadas em função do processo psiquiátrico. Então, na rede CAPES, na rede de serviços, né, nesse universo, já há anos, né, as pessoas já vêm sendo trabalhadas no sentido assim, de modificar essa condição de isolamento, de competição, mas se fomenta muito a participação, a cooperação, a colaboração. Então, deste lugar, né, as pessoas que estão hoje dentro da rede CAPES, eu diria que tem até um certo vantagem nesse momento. Tá? A gente pode ver o seguinte, pelo Brasil todo, os CAPs estão mais prejudicados, não tem dúvida, né? Porque não há um apoio central do governo, porém, já tem uma cultura, né, de cooperação, de solidariedade muito enraizada, né? E isso facilitou a proteção das pessoas que estão na rede, tá? Mesmo nessa época de pandemia. São inúmeras as experiências que o pessoal se juntou, fez coleta de bens, tipo máscara, água, comida, cesta básica, em todo lugar, para os usuários e familiares da rede CAPES. Agora, existe um monte de gente que não tem problema mental, mas está sofrendo muito nesse momento, porque aí sim, acaba vivendo essa condição de estar se percebendo, né, numa sociedade desigual e que nesta condição onde independe, chama assim, da atitude só dos humanos, né? O vírus é um processo biológico que não é humano, mas precisaríamos maior humanidade entre nós para poder enfrentar o vírus. E aí cada um por si não vai conseguir resolver. Por isso eu acho que essa condição de que estamos caminhando para 500 mil de mortos, numa coisa que poderia ter sido evitada. E outros países que conseguiram fazer um pacto social mais forte, mais solidário, enfrentaram. Então, não vou nem falar dos países orientais, basta pensar a Nova Zelândia. Nova Zelândia teve uma atitude extremamente solidária, o Estado teve uma direção firme, e eles tiveram uma condição muito mais branda, né? Exato, professor. Realmente a gestão da pandemia no Brasil, a história vai precisar, por muitos anos ainda, repassar os papéis, né? Inclusive as classes profissionais, incluídas as classes médicas e de alguns outros profissionais da saúde também, né? Eu quero lembrar, mais uma vez, aqueles que nos acompanham, nós temos 2 canais de comunicação, onde a gente pode receber críticas, dúvidas, perguntas, sugestões de temas, entre outros, e que é o e-mail e a saúde mental como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone e o WhatsApp, o 997227115. Bom, professor, eu queria ficar o resto do dia conversando com o senhor, mas a gente tem o prazo, o tempo do nosso programa que vai se encaminhando. Eu queria te pedir agora para falar um pouquinho
Existe muita discussão que a saúde pode ser, de alguma maneira, gerenciada, obviamente, com estímulos à prevenção, né? Esse foco voltado à educação, esse foco voltado a condições de promoção de saúde, né? De alguma maneira, todo o nosso SUS, ele olha preferencialmente para a atenção primária, atenção básica, os princípios realmente de bons hábitos, práticas, e isso que promove condições de saúde e não exatamente a saúde vista como algo a ser correção da doença, né? Esse olhar não é novo, evidentemente, há muitas décadas até que esse olhar nos orienta. Eu queria perguntar para o senhor se é possível pensar dessa maneira, transpor esse raciocínio para a saúde mental. A gente consegue pensar em educação para a saúde mental, em prevenção para a saúde mental? Quais alternativas, quais sugestões que a gente teria, tanto para trabalhar com crianças, obviamente, ou em programas de atenção e cuidado? Falar um pouquinho da relação entre prevenção e saúde mental, ou promoção de condições de saúde mental, por favor. Se fala muito sobre prevenção. Uma coisa que poucos sabem é que quando se faz pesquisas para se observar os resultados dos programas de prevenção, os resultados são uma tragédia. A maior parte, a grande maioria das ações de prevenção não tem eficácia. É recurso jogado fora. E muitas coisas que as pessoas imaginam que a partir do senso comum, se fizer isso, então tem que ser o contrário disso, né? Não funciona. Tá? Informação, por exemplo, propaganda na TV, na rádio, né? Não funciona. Gasta-se muito e o impacto é nulo. Dependendo do modo que a comunicação é feita, chega a ser prejudicial, chega a ser, paradoxalmente, promover aquilo que você está tentando enfrentar. Então, a nível internacional, né, o Escritório das Nações Unidas para Drogas fez uma série de levantamentos a respeito dessas pesquisas e selecionou programas dos quais existem evidências de que são ações de prevenção que têm efeito. Bom, grosso modo, o que distingue esses programas? O que distingue é que são voltados para crianças em particular, né? São programas que não têm diretamente a ver com problema de droga nem de crime. Tem a ver com educação. Tem a ver com capacitação da criança para uma vida social, para uma vida colaborativa, para uma vida que ela não se sinta ameaçada frente aos outros, que em inglês ele chama de social skills, habilidades sociais. E habilidade social implica, não é só fazer coisas, é aprender a relacionar-se emocionalmente com os outros, de forma colaborativa, de forma não agressiva, de forma integrativa. Esse é um dos centros da história da prevenção. Então, paradoxalmente, para você fazer a prevenção de saúde mental, a educação preventiva é aquela que faz a educação de fato, aquela que educa para se tornar pessoas melhores, pessoas capacitadas, mais éticas, né? Mais emocionalmente mais estáveis, não porque seguem normas duras, ao contrário, aquela história da saúde, a capacidade de adaptação uns com os outros, no sentido de poder fazer cooperação. Essa é a educação central. O que nós precisamos? Fazer prevenção de saúde mental? Precisamos ter escolas, um sistema educacional, uma reorientação do sistema educacional. A Finlândia é um exemplo histórico, tá? A sociedade finlandesa fez um pacto nos anos 60 para reformar a educação lá. E a sociedade como um todo, né, não só os políticos, se envolveram nisso. Então, na Finlândia, embora seja um país pequeno, o ensino fundamental, acho que deve ter 12, 14 anos, ele é totalmente nacionalizado, ele é financiado para todas as crianças, não existe ensino privado lá. E com a participação dos empresários, daqueles... eu sei que um dos caras que era lá no início, na história, né, era presidente da Nokia. E ele falou assim, o problema da educação é que vocês treinam pessoas para seguir regras. Mas elas, frente a problemas, elas não sabem o que fazer. Elas são muito obedientes, mas pouco capazes de criar. É preciso ter uma educação que não mate a criatividade das pessoas. Aí eu vou fazer essa associação.
Se você está com medo, você não tem criatividade, você não tem liberdade. O medo te faz você buscar sobrevivência senso estrito. Para você ter abertura, criatividade, você tem que estar em condições de segurança. Então, o sistema educacional finlandês é para todas as crianças de todas as classes sociais, é de alto padrão. A maior parte dos professores, né, do ensino fundamental tem doutorado, são pesquisadores. E a maior parte do tempo eles dão aula e pesquisam pedagogia. Qual as melhores condições de ensino? Não é, como se diz, não é um debate de disciplinas, mas é o como ensinar. E a linha vai no sentido realmente de que são crianças que precisam estar super seguras, tranquilas, não estar estressadas, não estar sob pressão negativa nesse sentido, mas sempre sob estímulos positivos. E por anos, as crianças finlandesas tinham os melhores índices, né, no PISA, né, nos testes internacionais de avaliação, tá? Atualmente já não são tão mais assim, mas de qualquer maneira continuam entre os mais altos rendimentos de educação. Esse é um aspecto. O último aspecto que eu acho que é fundamental em termos de educação, de prevenção, é uma mudança de conceito nosso no Brasil. Existe uma ideia de que moradia ela está ligada com meritocracia no Brasil. E isso é um dos pontos de maior insegurança e estresse para a população em geral. Por quê? Você não ter segurança onde mora, ela desorganiza a vida toda, né? E o tempo todo você está sob essa pressão. No Brasil, como assim, você vai ter só a sua casa, a sua moradia, se você gastar o seu couro até o limite. Aí você passa a ter, a não ser que você seja herdeiro. E aí entra aquela ilusão, o sonho da casa própria, não, né? O pesadelo ilusório da casa própria, porque está conectada com isso. Você tem que, né, se esfolar para conseguir ter o seu lugar. Ao passo que em muitos lugares, na Europa toda, tá? Na Europa toda, os países têm programas habitacionais que não envolvem propriedade, tá? Mas envolvem a garantia habitacional. As pessoas ainda têm programas, né? Uma grande parte da França, da Itália, da Inglaterra, pessoas, classe média, vivem em casas, apartamentos que são, como se diz, subsidiados pelo Estado. Porque isso garante bem-estar, garante renda. Existe um estudo em Londres que eles mostraram o seguinte, mais ou menos, eu não lembro o número exato, mas analogamente, que 2% da população em Londrina vivia abaixo da linha da pobreza, isso recentemente, hein? Tá? 2%. Agora, quando você faz o cálculo, eliminando quanto a pessoa gasta com casa, com moradia, esse percentual sobe para 4%, 6%. Então, quando você tira o gasto com moradia, uma parte grande da sociedade cai abaixo da linha da pobreza. Ou seja, pessoas passam a viver com menos de $2 por dia. Porque o peso da moradia é muito alto. Isso num país que tem políticas habitacionais históricas, desde os anos 40. Então, no Brasil, isso não existe como desta maneira como política social. Existe como política habitacional, mas sob essa ótica de financeira e meritocrática. Isso desestabiliza muitas pessoas. Perfeito. Professor, o senhor nos deu uma aula e me faz ter muita saudade do senhor na coordenação do Ministério. Eu sou do campo AD e realmente deixo aqui aberto e claro meus elogios, o meu reconhecimento e é o tanto de saudade que a sua clareza de pensamento nos faz hoje em dia. Eu infelizmente me despeço, né, agradecendo. Eu conversei com o Roberto Ticanori, que é médico, é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, médico da Prefeitura Municipal de Santos e professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo e foi coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde entre os anos 2011 e 2015. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, sou eternamente grato. Fica o convite para uns próximos bate-papos, né, que eu sei que a gente tem esse limite de tempo que é deselegante, mas mais uma vez, obrigado. Valeu. Eu que agradeço, obrigado. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai?
projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental, como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.